E aí, turma, vocês pediram bastante para mostrar como é que funciona o processo de retopologia dentro do Maya. A gente pode, como eu falei em aula, né, a gente pode utilizar diversas outras ferramentas de esculturas e muitas delas que eu mostro para vocês, uma delas é o ZBrush. A gente pode fazer retopologia nele mesmo. Mas vocês me perguntaram como é que a gente faz retopologia diretamente no Maya. Então não esqueçam, vocês não podem levar um modelo muito pesado. Então o Decimate, por exemplo, no ZBrush é uma boa para dar uma reduzida. Ainda assim, ele não faz milagre e ele não vai colocar as linhas necessárias ao redor de cada área do rosto, como eu expliquei, os edge loops. Então é necessário fazer uma retopologia. Como eu disse, você pode fazer essa retopologia dentro do próprio software de escultura, no caso o ZBrush. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a retopologia no Maya, utilizando o QuadDraw. É bem interessante, fácil, prático. Eu acho que é um dos métodos mais tranquilos que a gente tem de fazer retopologia manual. Então vamos lá. Eu vou importar aqui o meu modelo que eu criei no ZBrush. Eu venho aqui, só fiz uma cabeça, né? Então eu vou importar aqui, está no desktop. E pronto, importei. Talvez vocês estejam se perguntando, ué, o que aconteceu aqui que ficou tudo escuro? Estou vendo o modelo que foi importado lá do ZBrush, está aqui, mas ficou tudo escuro. Acontece que a nossa câmera está dentro do nosso modelo e a gente tem uma ausência de luz, e aí ficou tudo escuro, né? Está dentro da geometria. Se eu afastar aqui, vocês vão ver a cabeça que eu desenvolvi no ZBrush. Uma cabecinha bem simples, só para mostrar aqui para vocês. Temos um problema, né? Para muitos de vocês preferem visualizar o grid. Então, o que dá vontade aqui é o que? Eu vou fazer uma escala desse modelo e deixar no tamanho mais adequado. Bom, muito cuidado aí, tá, pessoal? Porque se vocês realizarem uma escala aqui, você vai ter uma diferença da escala do modelo High Poly. A ideia aqui não é pegar os mapas do High Poly e trazer para o Low Poly depois. Se você fizer isso, você vai ter um problema com a técnica, né? Os mapas não vão conversar direito com esse modelo. Então, para não ter esse tipo de problema, aconselho vocês não alterarem o tamanho, a escala deste objeto, ok? Então, o que você pode fazer? A não ser que você escalone também o modelo High Poly, né? Então, eu vou trabalhar aqui, né, fazendo esse modelo aqui, deixar ele do tamanho correto e se se é o caso você ficar desconfortável por conta do grid, é bem simples, é só você vir aqui em Display, Grid e mudar o tamanho. Eu vou colocar um tamanho aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar 120 aqui, e aqui eu vou deixar, quantidade de subdivisão, vou deixar um só, porque já vai estar bastante aí, ó. Pronto, ó, já está um tamanho legal aqui. Se você quiser, aumenta mais, enfim. Você dá o tamanho que você quiser aí para o seu grid, tá bom? Então, aí eu não vou mexer aqui na escala do meu modelo. Lembrando que o nosso modelo aqui está bem carregado, né? Então, se eu clicar aqui, vocês vão ver as áreas onde eu coloquei mais volumes, né? Eu trabalhei com Sculptures Pro, então ele aumenta a quantidade de polígonos mais numa determinada área. Enfim, não é um modelo legal para a gente poder trabalhar, como eu acabei de falar, né? Então a gente vai fazer o processo de topologia. E para fazer o processo de topologia é bem simples. A gente vai começar aqui, primeiro habilitando esta parte aqui, né, para a gente poder trabalhar com o Live Surface. Então eu vou trabalhar com esse tipo de snap, vou clicar aqui. E aí você vai ter opção, tem que estar com o objeto selecionado, desculpa. Na hora que você clicar aqui, ó, ele já adiciona o seu objeto a essa parte aqui, que ele vai fazer com que o novo objeto que você vai trabalhar, ele grude nessa geometria, nessa área, tá? Ok, e outra coisa que eu vou fazer é pegar, obviamente, o nosso QuadDraw. Então, o QuadDraw é bem simples da gente trabalhar. Eu vou começar explicando aqui para vocês, ó. Eu vou clicar aqui na opção do QuadDraw e como é que ele funciona. Vocês estão vendo que o ícone já alterou aqui, né? Eu vou colocar da seguinte forma, ó. Eu vou começar a fazer um conjunto de polígonos no perfil do personagem. Então eu vou começar aqui fazendo da boca, subindo aqui na região do nariz até a região da testa, né? Depois da boca para baixo também, porque eu vou deixar um vãozinho aqui na boca para depois fazer a abertura e criar a cavidade bucal. E a cavidade bucal eu prefiro criar aqui, obviamente, na modelagem tradicional, ao invés de fazer esse processo lá no ZBrush, né? Então, para a gente poder criar esse conjunto de polígonos, funciona da seguinte maneira o QuadDraw. É assim, ó. Vocês vão
clicar apenas uma vez, ele vai fazer esse pontinho verde. Já que feito sem querer ali, dei Ctrl Z, que vocês viram, né? Então agora eu vou clicar mais uma vez. Outra. Esse é só o primeiro que eu tenho que clicar 4 vezes, né? Finalizei, tem 4 pontinhos. Para ele poder fazer o preenchimento, você vai segurar o Shift, clique. Pronto. Ele já preencheu e fez esta área. Então, se você ver agora aqui, ó, com 2 pontinhos, Shift, clique. 2 pontinhos, Shift, clique. Então, eu vou fazer ao redor do meu modelo. Vamos supor que você queira fazer uma linha. Eu já vou explicar tudo como é que é o funcionamento, tá? Mas eu vou desenvolver aqui no meu modelo inteirinho, né? A retopologia. Mas eu já vou explicar como é que funciona esse processo, né? Então, se você pressionar o Ctrl, ele já pode ter a opção também de criar uma linha. Ele não é completinho, igual a modelagem, que você vai poder trabalhar com todos os elementos. Eu quero fazer o multicut, só uns pedacinhos ele vai fazer. Mas tudo bem, você pode ir para o multicut e depois retorna aqui para o PodDraw, não tem problema nenhum, tá? Mas o legal é que só nessa ferramenta a gente já faz muita coisa, ó. Se eu posiciono o meu mouse em cima de um vértice e arrasto, ó, ele já pode ajustar tranquilamente o meu modelo. E sempre ele vai estar deslizando em cima do volume. Então eu não tenho que me preocupar com o volume, tenho que me preocupar apenas com a topologia. Caso eu selecione uma linha, ele vai fazer pela linha. Se eu selecionar no meio da face, ele vai selecionar a face toda. E caso eu precise apagar um deles, você segura o Ctrl junto com o Shift, tá? Então eu posso apagar uma face, eu posso apagar uma determinada área que não tenha ficado legal, você vai poder apagar, ou só um pontinho, ó, um vérticezinho, você fez 2 aqui, não era para cá, aí você vai lá e apaga o Ctrl Shift, certo? Ele é bem simples, ó, caso eu queira fazer um conjunto aqui, ó, por exemplo, tá? Ó. Eu tenho aqui um conjunto, quero grudar esses dois lados, ó, você só segura o Shift, ele vai fazer, se você segura o Shift, ele vai fazer aqui, ó, o preenchimento, tá bom? Muito simples mesmo, e eu vou acelerar o vídeo aqui e vou fazer o meu modelo todo. Lembrando que eu já expliquei para vocês o motivo da gente utilizar esse processo, então eu vou fazer ao redor dos olhos, depois fazer ao redor dos 2 olhos, primeiro eu faço de um olho só, depois eu faço os 2 olhos, faço a parte da região da boca, toda a região aqui da boca eu vou fazer também, faço ao redor aqui do nariz, a orelha, vou fazendo da face, então a parte aqui dos chifres também, vou fazendo todo esse conjunto, eu vou criando diversos edge loops que vai auxiliar então depois na etapa de animação, né, que a gente pode colocar o Shape Editor aqui para poder fazer as expressões faciais e o lip sync e assim por diante. Tá bom? Então, vamos lá, eu vou seguir aqui, vou acelerar o vídeo e aí, assim que eu tiver quase que finalizado ou alguma coisa que eu queira fazer observação, eu desacelero e falo com vocês. Então, vamos lá.
consegui fazer até aqui, né? Obviamente a outra metade eu posso utilizar o processo de cópia, depois escala invertida, ou então duplicate special, que eu gosto bastante de utilizar. Mas é claro que tem áreas aqui que eu só vou resolver depois com modelagem. Por exemplo, interior da boca, interior do nariz, a parte dos olhos. Claramente vou colocar uma esfera aqui, aí eu faço acabamento, faço a cavidade ocular também, né? E outras áreas aqui que posso ainda fazer alguns ajustes. O legal é deixar ainda ligado essa opção do Quad Draw, que você pode a qualquer momento fazer ajuste. Então eu ligo e desligo essa opção aqui para a gente poder fazer, né, esses ajustes. Outra coisa, a área do pescoço, né? Depois eu vou conectar com o corpo, por exemplo. Aqui eu fechei tudo, mas a ideia é deixar aberto depois para fazer o pescoço ou fazer uma extrusão e aí cria-se o pescoço. Tudo vai depender como é que vai ser a conexão com o corpo, né? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Só vou agora, então, só para finalizar, mostrar que dá para a gente conectar com o outro lado, né? E essa conexão é relativamente simples. Eu só preciso desligar aqui momentaneamente. Eu tenho a minha malha agora aqui, vocês estão vendo? Eu vou deixar essa daqui invisível temporariamente. Então, essa daqui é a minha malha que eu tenho. Ficou praticamente low poly para ser utilizado numa animação, né? Para games eu deixaria um pouco mais low poly ainda, né? Mas basta tirar alguns edge loops e a gente tem um modelo mais low poly, então não é nenhum problema caso você opte em fazer isso, esse modelo para utilização dentro dos games, né? Para a gente poder colocar do outro lado, essa área interna aqui a gente precisa fazer com que ela fique certinha no meio, né? Então eu preciso selecionar todo esse grupo de edge que está aqui. Então eu vou no modo seleção de componentes. Então eu vou selecionar aqui o grupinho de... Então eu vou selecionar o grupinho de edges aqui, tá? Porque agora sim, né? A seleção eu vou fazer com um método de seleção, né? Não com quad draw, senão eu não vou sair do lugar aqui, né, gente? Então eu venho aqui no modo seleção de edges, né? Ó, no caso, vocês estão vendo que eu estou fazendo a seleção dos edges. Então, aqui eu seleciono os edges. Estou selecionando esse grupo todo aqui, vou dar a volta. E venho até a região aqui da boca, dando duplo clique, segurando o Shift, tá? Bom, todo mundo selecionado, agora eu posso, primeiramente, alinhar. Então, eu vou fazer esse processo aqui com a escala, ó. Estou alinhando. E agora eu ligo o Snap to Grids aqui, ó. E movimento. Forço ele movimentar um pouquinho para o lado. Deixo na visão frontal, fica mais fácil da gente visualizar, né? Então, vou deixar aqui na visão frontal. Lembrando que eu estou com o Snap to Grids ligado, né? Então, eu tenho a certeza que ele vai parar lá no centro, né? Então, o centro está aqui, ó. Tá essa linha aqui mais grossa aqui do meio, né? Movimentar até ele. Depois ajusta, né, os vértices que estão aqui no meio, porque provavelmente alguns ficaram bem próximos do centro, e você faz algum ajuste. Aqui no meu caso, ficou bacana, até não teve nenhum problema. Feito isso, né, colocado todo mundo ali no centro, agora sim eu posso ir no modo Object Mode. Uma coisa importante é salvar, né, gente? Então eu vou salvar só com uma cena, não estou salvando ainda com um projeto. O ideal é a gente salvar assim como um projeto. Então eu vou salvar aqui no meu desktop mesmo, ou aqui no meus documentos, enfim, eu vou deixar aqui no Maya mesmo, no projeto default. Depois eu pego aqui cabeça low. Pronto, tá aqui, feito aqui. Agora eu vou colocar para o outro lado, né? E aí eu vou utilizar o Duplicate Special aqui, né? Hoje definitivamente não é um bom dia para gravar vídeo. Cachorro latindo, reforma aqui do lado. Mas vamos lá. E aí eu vou utilizar o Duplicate Special. Ó, vou colocar aqui, clicar aqui nesse cantinho. Para quem não conhece, né? Vou dar um reset aqui para vocês verem, né? Em aula eu sempre utilizo, né, com vocês esse método, então eu acho muito prático, mas vocês têm outros aí que eu apresentei também. Mas eu vou utilizar esse daqui no momento, ó, vou colocar no modo Instance. E aqui embaixo, então Instance, porque o que eu fizer de um lado, o outro lado vai acompanhar também. E aqui embaixo, ó, na escala, eu vou colocar valor 1
no eixo X, porque a gente tem aqui, ó, X, Y, Z, tá? Ele não informa aqui, mas a gente sabe, né, nessa sequência, a nossa matriz de transformação. Vou deixar uma cópia só, eu clico aqui em Duplicate Special, ao invés de clicar em Apply, porque se eu colocar aqui, ele já fecha a janela. Se eu der Apply, ele vai aplicando várias cópias aqui. Eu quero uma só, Duplicate Special, pronto, eu já tenho do outro lado do meu modelo, seguindo certinho aí. Se você quiser continuar trabalhando com o QuadRaw, você pode continuar sem nenhum problema, tá? Só que tome cuidado, só desligue aqui, né, o Snap to Grid, senão ele vai dar problema. Aí você vai selecionar novamente aquela cabeça original, volta aqui, ó, para você continuar trabalhando, ó, ele vai voltar e vai ficar mais escurinha aquela área, né? Mais clara aquela área, a área escura é a outra parte que está copiando, né? E aí você pode continuar trabalhando numa boa aqui no seu QuadRaw. Então, tudo que você estava desenvolvendo aqui, você continua fazendo numa boa, né? Então, você consegue aqui movimentar, consegue fazer os mesmos métodos que a gente estava utilizando, você continua ajustando caso seja necessário. Se não for mais necessário, tá tudo certo, aí você pode fazer os próximos ajustes. Aqui, por exemplo, na parte do nariz, eu posso colocar um pouquinho mais de subdivisão aqui, eu achei que não ficou muito legal aqui, enfim, eu posso colocar um pouquinho mais de subdivisão, caso seja necessário, né? Então eu posso acrescentar mais um conjunto de vértices aqui, ó, nessa área, né, que vai lá para cima da região dos olhos, distribuo um pouquinho melhor aqui, porque fiquei com bastante vértice aqui em cima, posso dar uma distribuidinha melhor. E essa distribuição de vértices, para manter uma equidistância, que é ótimo, né, pra gente, é importante, gente, que vocês façam isso com a opção do QuadRaw ligada, né, porque fica mais fácil de trabalhar, muito mais fácil, né, porque você mantém o volume, se aliás você não se preocupa com o volume, você se preocupa apenas com a topologia, então fica mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó, colocando cada um deles aqui, né, na posição que eu acho mais interessante, né? Então é basicamente isso aqui que a gente tem que desenvolver, tá? Aqui na parte do nariz, ó, vocês viram que agora deu um pouquinho mais de volume aqui nessa área, né? E aqui, como já deu um pouquinho mais de volume, você trabalha um pouquinho mais a distribuição melhor dessa área também. Bom, então é basicamente isso, como eu falei, né, um modelo que talvez para game fique um pouco pesado, né? Outra coisa que é interessante vocês, assim que vocês finalizarem, né, vamos supor, já terminei, né, vou deixar aqui invisível essa parte, não vou mais trabalhar com a outra, com o meu modelo original, né? Então já deixei ele aqui invisível, vou trabalhar apenas agora com esse daqui para fazer cavidade bucal, fazer aquela coisa toda que eu estava comentando com vocês. É interessante que vocês, sempre falam isso em aula, né? Eliminem o histórico, né? Para a gente não ter problema do nosso Maya crachá, né? Então tá aí. Agora só precisa fazer a cavidade ocular, a cavidade bucal, e aí depois a área onde você vai escolher para ser a região do pescoço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido esse processo no Maya, já sabem fazer isso em outros softwares, né? No caso no ZBrush, né? Ou até mesmo no Blender também, né? Para quem quer trabalhar aqui com Maya e quiser fazer um processo simples, manual de retopologia, eu acho que é uma boa escolha. No ZBrush também tem um processo manual, tá, gente? Como eu já mostrei, tem uns 3 métodos que eu mostrei para vocês, no modo manual, tem o mais antigo e o mais recente. Então, vai da escolha de vocês, né? Eu gosto sempre de mostrar várias opções e aí cada um vai seguindo na que achar mais fácil. Tá bom, gente? Até mais, então.